Aí, gurizada, vamos para mais uma questão da prova do Enem 2022 que eu vou comentar aqui com você. Essa questão fala sobre o gênero crônica, né? E é mais uma daquelas questões que eu tanto defendo, que o enunciado é muito mais importante que qualquer coisa. Só que claro que aqui você vai ter que misturar o enunciado com o que você estudou do gênero crônica, né? Então você tem que saber o que é uma crônica, saber o que é característica de crônica e o que não é. Se você nunca estudou o que é uma crônica, provavelmente vai ficar mais difícil de você resolver a questão. Mas olha como, mais uma vez, o enunciado se torna a chave para a gente resolver essa questão do Enem. A questão diz assim: no texto, ao refletir sobre a atividade de cronista, a autora questiona características do gênero crônica como. Então a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para as alternativas e ver o que tem ali que pode ser considerada uma característica do gênero crônico ou não. Porque tudo que não for característica de crônica, você já corta fora. O que é característica de crônica ou você tem dúvida se pode ser ou não, daí você deixa mais ali como stand-by, que pode ser a resposta. Vamos ver. Letra A. Relação distanciada entre os interlocutores. Quem são os interlocutores? O autor da crônica e os seus leitores. Eu, Lauro, que estudei crônica, descartaria essa. Por quê? Uma crônica tem como características uma linguagem mais culta ou uma linguagem mais coloquial? Você que estudou crônica, concorda que é a linguagem mais coloquial? Então agora vamos ver se você teve aula disso. Na variação linguística, linguagem culta e coloquial, qual delas promove um distanciamento do leitor e qual que aproxima? A linguagem culta distancia e a linguagem coloquial aproxima. Se a linguagem coloquial aproxima o autor do seu leitor, os interlocutores, e numa crônica predomina uma linguagem coloquial, você concorda que a relação distanciada não seria uma característica? Agora explodiu o seu cérebro, né? Você fica falando aí que linguagens é só interpretação, mas provavelmente você nunca teve aula de verdade pro Enem de linguagens. Quando você estuda crônica e variação linguística, é para responder esse tipo de alternativa que a gente está estudando. A crônica não tem uma relação distanciada porque ela usa uma linguagem coloquial que aproxima. Só que na hora da prova, tu provavelmente ficou assim, ó. Ah, será que a crônica afasta ou aproxima, distancia? E foi tentando interpretar. Aí não tem como te defender. Não tem como te defender. Isso é conteúdo. Então, mas vamos supor que você não conseguiu eliminar A. Eu já te expliquei porque que a A tá errada. Vamos supor que tu não conseguiu. Vamos ver as outras. B. Articulação de vários núcleos narrativos. O gênero crônica tem vários núcleos narrativos. É como uma novela, por exemplo, que daí tem o núcleo tal, o núcleo tal, o núcleo tal, as histórias se juntam. Não. Uma crônica tem um núcleo narrativo só. Então tá fora. B a gente corta com certeza. C. Brevidade no tratamento da temática. A crônica é um gênero textual que você aprofunda um assunto ou você trata ele superficialmente para passar alguma opinião, alguma coisa? Superficialmente. Uma crônica não é como uma tese de doutorado, um artigo científico que você aprofunda o assunto. Então a letra C é a primeira alternativa que tem uma característica de crônica mesmo. Você poderia ficar em dúvida na A, mas a C é de crônica com certeza. D. Descrição minuciosa dos personagens. Eu pergunto para você, uma crônica tá preocupada com a descrição dos personagens como tá preocupada, por exemplo, um romance? Pega, já dei exemplo aqui, provavelmente Iracema, a virgem dos lábios de mel, com os cabelos mais negros do que a asa da graúna. A descrição minuciosa de Iracema num romance. Uma crônica faz isso? Não. Não é característica da crônica, tá fora. E, público leitor exclusivo. Uma crônica é para todo mundo, tanto que crônica é publicado no jornal. Crônica tem um público leitor, o público em comum, não é para um público específico. Um artigo científico, por exemplo, da área de linguística, tem um público específico, professores dessa área. Mas não é o caso da crônica. Então você viu? Você já sabe qual é a resposta, é a letra C. Só que a maioria de vocês conseguiria eliminar Brasil, Dinamarca e Equador, B, D e E, ficaria entre A e C. Por quê? Porque não conseguiu relacionar a crônica com o uso da linguagem coloquial. E com o que você estudou na variação linguística, pode anotar aí, se você nunca teve aula disso. Linguagem culta afasta, linguagem coloquial aproxima. Isso é conteúdo que eu dou em aula e que você tem que saber para a prova do Enem se você não está estudando linguagens. É isso que elimina a letra A. Laura, eu poderia voltar no texto para ver? Poderia. Aí você ia ter que ler todo aquele texto ali, ó. Ser cronista, sei que não sou, mas tenho meditado. Crônica é um relato, é uma conversa. Aí lá no final do texto você vai achar assim, ó. Lá da metade para o final do texto.
Não é que me desagrade mudar, pelo contrário, mas queria que fossem mudanças mais profundas e interiores que não viessem a se refletir no escrever. Mas mudar só porque isso é uma coluna ou uma crônica, ser mais leve só porque o leitor assim o quer, e aí você veria que a crônica trata o assunto de forma leve, superficial, sem aprofundar, porque é isso que o leitor comum quer. Mas veja bem, de novo, né? Precisa do texto? Se eu sei o que é uma crônica, se eu sei a linguagem utilizada numa crônica, e eu sei palavras-chave que identificam esse tipo de linguagem, eu mato a resposta letra C numa boa. Então eu espero que eu esteja te convencendo aqui neste canal da importância de estudar linguagens também para a prova do Enem, porque essa é a minha missão. Beleza? Beijos!